Paz, meus queridos. Espero em Deus que vocês estejam se cuidando. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e requer todo cuidado. A palavra de Deus lá em João 10:10, a parte B, diz o seguinte: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavras de Jesus ao nosso coração. Como a gente tem sede de uma vida plena. Falando em vida plena, isso me faz lembrar uma história de um escritor tcheco chamado Franz Kafka. Um escritor muito influente no século XX. Ele estava já no fim dos seus dias, embora muito moço, acometido de tuberculose, que na época não tinha cura. Foi aconselhado que ele buscasse ar puro nos bosques, nas montanhas, coisas desse tipo. Tinha um bosque perto da sua casa e ele começou a frequentar esse bosque justamente para isso, para respirar um pouco o ar puro que ele precisava tanto. E todos os dias que ele ia nesse bosque, ele encontrava uma garota que estava lá brincando. E um dia, quando ele estava nesse parque, ele percebeu que aquela garota estava chorando muito. Copiosamente ela chorava. Ele ficou muito compadecido e se aproximou da garota e perguntou o que estava acontecendo. Ela então lhe contou que havia perdido a sua boneca no bosque e não conseguia encontrar. Ele então se ofereceu para ajudá-la e os dois começaram a procurar a boneca em todos os cantos e nada da boneca aparecer. Já ficando tarde, ele disse para a garota que ela deveria ir para casa, que ele também iria para sua casa e voltaria no outro dia para continuar a busca ao brinquedo desaparecido. Kafka foi para casa muito entristecido, abatido com aquela situação, muito triste com o choro daquela menina. Aquilo lhe tocou profundamente, ele ficou sentido, sabe? Quando a pessoa fica, o que eu posso fazer para essa criança se alegrar? Que triste, ela estava tão chorosa. Quando ele chegou em casa preocupado com isso, ele foi e pensou uma coisa para fazer, para melhorar, para dar àquela menina a oportunidade de uma vida mais alegre naqueles dias. O que eu achei interessante é que ele voltou no dia seguinte com uma carta e disse para a menina o seguinte: olha, eu sou um carteiro e trago para você uma carta da sua boneca. Trago notícias dela através dessa carta, porque eu acho que ela tem alguma coisa para conversar, para te falar. E os dois sentaram ali no banco, naquele bosque, e ele abriu a carta e juntos eles leram a carta. E a carta dizia mais ou menos o seguinte: isso era a boneca que estava dizendo na carta para a menina. Ai, minha querida, eu não gosto muito de despedidas, então não fique triste, porque eu estou muito feliz. Eu estou indo conhecer o mundo. Quero conhecer outras culturas, outros lugares, quero me aventurar em ver pessoas diferentes. Então, não fique triste. Eu estou indo conhecer o mundo. Por isso estou muito feliz. E cada dia que Kafka voltava naquele bosque, ele trazia uma cartinha da boneca contando as suas aventuras em conhecer o mundo. Um dia ela estava na Itália, outro dia ela estava na França, outro dia ela estava no México, Japão, Estados Unidos e assim por diante. Todos os dias ele trazia uma carta da boneca contando as suas aventuras maravilhosas. Passaram-se 3 semanas e ele ficou tentando entender o que ele faria para resolver aquela situação. Porque ele não ia ficar escrevendo carta para a garota o resto da vida, mesmo porque ele tinha muito pouco tempo de vida.
Então ele compra uma boneca nova e ele pensou, uma boneca nova é diferente da boneca que ela tinha, ela vai perceber. Mas ele então escreve uma carta que diz mais ou menos assim, da boneca, é claro, e entrega para a garota com a boneca nova. E a carta dizia assim: querida, você pode não estar me reconhecendo. Devido a tantas viagens que eu fiz, a tantas aventuras que eu tive, a novas experiências que eu conquistei, eu me tornei diferente. Me transformei profundamente. Mas eu estou aqui. E eu gosto muito de você. A menina foi embora com a sua boneca, feliz da vida. Ele voltou para sua casa. 8 meses depois, ele faleceu. Passaram-se anos. E um desses dias, uma garotinha que já tinha virado uma mulher, uma moça, está em casa e olha para o seu quarto e vê aquela boneca de tantos anos atrás. Ela pega a boneca e, talvez tentando recordar aqueles momentos lá longe da infância dela, ela começa a mexer na boneca e de repente ela percebe que tem atrás da boneca um compartimento secreto que ela vai abrindo e ela percebe que lá dentro tem um bilhete. E ao abrir aquele bilhete, o bilhete dizia o seguinte: tudo que você ama, eventualmente você irá perder. Mas não se preocupe, porque de uma maneira ou de outra, sempre voltará para você em forma de amor. O que essa história tem a ver com a vida abundante que Jesus falou? Talvez você não veja nada, mas eu vejo uma coisa que eu acho fundamental a gente ter em mente, principalmente nesses dias tão complicados e difíceis. Primeiro eu queria pensar um pouco nesse moço que escrevia essas cartas como se fosse da boneca. Ele está morrendo, tem poucos meses de vida, e ele bem sabe disso. O problema dele é imenso, é enorme. Ele tem família, ele deve ter uma infinidade de questões na sua cabeça. Mas ele se compadece por uma menina pequena, frágil, que está chorando por causa de uma boneca. Isso perto do problema dele é nada. Mas ele não pensou que aquele problema da garota era nada. Ele pensou que era um problema para a menina, sério. Ele se colocou no lugar dela, e eu acho que a vida abundante que Deus quer que nós tenhamos não é a realização de um monte de posse e de coisas que a gente vai comprando e tendo na nossa vida, mas é a postura que nós temos diante das coisas da vida, diante da realidade nossa e dos outros. Ele poderia achar que a dor dele era mais importante. E ele poderia voltar para casa e falar: grande coisa, grande problema, é só perder uma boneca. Que tem isso demais? Amanhã ela ganha outra e esquece dessa boneca. Mas ele pensou que para aquela garota ele poderia dar uma lição para a vida inteira dela, para a vida de outras pessoas e para a nossa vida. É óbvio que ele não sabia que isso ia virar um livro. Mas o gesto dele se perpetuou porque alguém achou isso muito espetacular. Por quê? Porque os poucos anos de vida que ele viveu uma vida abundante, porque ele soube se doar, se dar, mesmo quando ele estava imerso a grande sofrimento. O meu medo na vida é de as angústias, as dificuldades, as dores e frustrações que batem à minha porta me transformem numa pessoa empedrada, dura, que não consiga mais ver a dor do outro, porque só a minha é importante. Outra lição que eu vejo é o bilhete que ele deixou para ela, que ela foi ler muitos anos depois.
dizendo para ela o seguinte: olha, tudo que você ama você pode perder. Eventualmente isso acontece, mas de uma maneira ou de outra você não precisa se preocupar, porque o amor sempre voltará para você. Para ela lembrar sempre que ela perdeu uma coisa que ela amava, mas isso foi voltando, primeiro nas cartas e depois na boneca nova. A vida é assim também, nós perdemos muitas coisas, mas se você olhar de verdade para cada detalhe da sua vida, você vai perceber que muita coisa tem voltado em amor, em amor, em amor, e a sua vida tem ganhado sentido novo a cada dia. Ai, como eu gostaria de ter uma vida como foi a desse moço, desse escritor judeu que deve ter enfrentado muitas dores, frustrações e angústias, principalmente vivendo na Alemanha, na época que ele viveu, na época do nazismo. Mas eu posso garantir para você que o pouco tempo de vida que ele teve foi uma vida abundante. Não sei quanto tempo eu terei, mas eu quero que em nome de Jesus a minha vida seja abundante. Não porque tenho um monte de coisas para mostrar para as pessoas, não porque eu tenho isso ou aquilo, mas porque o meu coração, apesar das lutas e dificuldades, não tem se tornado um coração seco, vazio e cínico diante das dores e sofrimento das pessoas à minha volta. Isso é vida abundante. E o Senhor Jesus veio exatamente para isso, para que possamos ter vida e vida abundante. E a vida só é abundante quando ela é voltada para servir. Porque quando nós servimos, isso volta, vem fluindo em amor para a nossa própria existência. Que Deus lhe ajude a ter uma vida abundante, principalmente nesses dias. Que Deus lhe ajude a ter um coração generoso e bom, como desse moço. Que Deus lhe ajude a entender que tudo que você ama pode um dia se perder. Mas tenha paciência, porque isso vai voltar com certeza para você em atos grandiosos de amor. Deus abençoe ricamente a sua vida. E até breve, se Deus quiser.